Pessoal, o objetivo dessa aula é a gente entender como decompor uma raiz numérica. Título da aula aí, ó, cálculo da raiz por decomposição e raízes numéricas. Bom, por que raízes numéricas, né? Você deve estar se perguntando, ué, mas toda raiz não é numérica? Sim e não, né? Tem a raiz numérica, a raiz que só tem número, né? Ó, por exemplo, isso aqui, raiz de 196, só tem número. Depois a gente vai ver raízes literais, que elas vão ter números e letras ou só letras também, né? Como a gente já viu aí algumas raízes que tinha só letra, tá? Então a gente chama elas de raízes literais, que vai ser o próximo vídeo. Mas aqui é raízes numéricas, certo? Então olha só, vamos entender aqui. Para facilitar o cálculo de raízes que não são exatas, né? Ou seja, raízes que não são quadrados perfeitos, devemos utilizar uma técnica chamada decomposição de números em fatores primos, isso é, utilizar a fatoração. Isso aqui é uma boa coisa que muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Muita gente não sabe o que é decompor um número, né? E fatorar o número lá em fatores primos. Então, assim, isso aqui é de extrema importância. Embora aqui eu esteja colocado aqui no texto aqui para facilitar o cálculo de raízes não exatas, mas assim, o método da decomposição em fatores primos você utiliza para resolver qualquer raiz. Não precisa ser necessariamente só raízes que não são quadrados perfeitos, tá? As raízes exatas que são quadrados perfeitos, vocês vão ver aqui do lado no exemplo, que dá para usar isso também e você atinge lá o valor certo. Principalmente as raízes grandes, né? Ó, que nem aquela dali, 196, essa daqui, ó, raiz quadrada de 2704. São raízes grandes que é difícil, né? Você ficar pensando em dois números que multiplicados por ele mesmo dá 2704, né? Você tá lá numa prova, é complicado você ficar fazendo isso aqui. Então, esse método ajuda a facilitar. Então, ó, quando a gente quando decompomos um número em fatores primos, temos a chance de verificar se esse número é chamado de quadrado perfeito. A gente pode ver se esse número é um quadrado perfeito, né? E fatorar significa escrever o número em multiplicação de fatores primos, né? Em fatores primos. Aí a gente tem que lembrar, o que é um número primo? Números que têm dois divisores, né? O jeito mais simples de você explicar o que é um número primo é você falar. Quando alguém te perguntar o que é um número primo, você fala o número que tem dois divisores, que tem apenas dois divisores. Não fala que é um número que é dividido por 1 e por ele mesmo, porque aí entra naquela questão do 1. O 1 é primo, só que o 1 ele é divisível por 1, né, e por ele mesmo, né, que também seria o 1. Então fica meio estranho você falar isso. Então diga que número primo são aqueles números que têm dois divisores, certo? 1, 3, 5, 7, 11, por aí vai, são os números primos, certo? A multiplicação de dois números iguais deve ser representada por uma potência de expoente 2. Então a gente vai montar parzinhos. Olha só como vai ficar, olha que interessante. A gente tem a raiz quadrada de 196. A gente finge que você não sabe quanto que vale essa raiz e você quer descobrir. Então você pega o valor que está aqui, ó, lembrando que é raiz quadrada, né, ó, porque não tem nada aqui, é a raiz quadrada. Mas esse método aqui pode ser feito para raiz cúbica, para raiz quarta, para qualquer raiz também. Não tem problema nenhum. Então, pega o 196 e vamos fatorá-lo. Isso vai ser 196 dividido por 2. 2 é um número primo, né? Ó. 196 dividido por 2 vai dar 98. Dividido por 2 vai dar 49. 49 eu não consigo dividir mais por 2. Então eu tenho que procurar um outro número primo. Por 3 eu também não vou conseguir. Eu vou conseguir por 7. Então vai ficar 49, eu vou dividir ele por 7. 49 dividido por 7 vai dar 7.
7 dividido por 7 vai dar 1. Cheguei em 1, aí eu vou montar os parzinhos ali, ó. Aqui eu tenho uma multiplicação de fatores iguais, né, ó. É o que está escrito aqui no final. A multiplicação de dois números iguais deve ser representada por uma potenciação de expoente 2. Então aqui a gente tem a multiplicação de números iguais. Então a gente representa isso daqui como sendo uma potência de expoente 2. Então é 2 elevado a 2, certo? Aqui, ó, a gente tem dois números iguais também. Então isso vai ser 7 elevado a 2. Então eu posso escrever o número 196, ó, como sendo 2 elevado a 2 vezes 7 elevado a 2. E aí, para mim descobrir a raiz quadrada disso, eu calculo a raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 7 elevado a 2. Aí aqui, ó, eu tenho um produto, né, dentro da raiz quadrada. O que eu faço? Divido em duas partes. Isso é a raiz de 2 elevado a 2 vezes a raiz de 7 elevado a 2. Certo? Aí aqui, ó, como a gente está trabalhando com raiz quadrada, a gente sabe que o índice aqui vale 2. Então isso vai ser raiz quadrada de 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 2 sobre 2. Vezes, ó, vezes raiz quadrada de 7 elevado a 2, que é 7 elevado a 2 sobre 2. 2 sobre 2 dá 1, né? Aqui vai ficar 2 elevado a 1 vezes 7 elevado a 1, que é a mesma coisa que 2 vezes 7, que dá 14, certo? Então, ó, a raiz quadrada de 196 é 14. Aí, se você quiser testar lá a definição da raiz quadrada, também pode, né? A raiz enésima de A é igual a B, se e somente se B elevado a N for igual a A, certo? E aí você pega ali o número 14, né, que está sendo representado o B, eleva o 14 ao quadrado, vai ficar 14 vezes 14, que você vai ver que vai dar 196, certo? É interessante fazer os testes aí para vocês verem, né, que o que eu estou falando não é nenhuma abobrinha. Raiz quadrada de 2704. Bom, isso aqui é difícil você ficar pensando, né, num número que vezes ele mesmo, você vai ter que fazer um monte de conta. Então, para facilitar, fatora. Vai ficar 2704 dividido por 2, que vai dar 1352. Que dividido por 2 dá 676. Que dividido por 2 dá 338. Que dividido por 2 dá 169. Agora não dá mais por 2, nem dá por 3, nem por 5, nem por 7, nem por 11, né, que são os outros números primos, só vai dar por 13. Então, 169 dividido por 13 dá 13. Dividido por 13 dá 1. Cheguei em 1, aí eu monto os parzinhos. Aqui eu tenho, ó, uma multiplicação de números iguais, 2 elevado a 2. Aqui também tenho 2 elevado a 2. E aqui eu também tenho 13 elevado a 2. Então, 2704 é a mesma coisa aqui. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 13 elevado a 2. E aí eu calculo a raiz quadrada disso aqui. Olha lá. Aí eu vou ter um produto aqui. E aí eu posso separar ele em fatores iguais também, né? Ó, calcula separado. É a raiz quadrada de 2 elevado a 2, né? Ó, vezes raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes raiz quadrada de 13 elevado a 2, certo? E aí o que a gente faz, ó? Resolve, né, ó? Sabemos que é raiz quadrada, aqui os índices são 2 em todos. Então vai ficar 2 elevado a 2 sobre 2 aqui, aqui também, né, 2 elevado a 2 sobre 2, e aqui 13 elevado a 2 sobre 2, né? O índice é 2, o expoente é 2, conserva e divide eles, certo? 2 por 2 dá 1, 2 por 2 dá 1, 2 por 2 dá 1. Então, 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1 vezes 13 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2, aqui também, 13 elevado a 1 é 13. E aí, na hora que você multiplica, 2 vezes 2, 4, vezes 13, 52. Então, raiz quadrada de 2704 é 52, certo? Por fim, vamos ver esta raiz aqui, ó, que é uma raiz não exata, uma raiz que não é um quadrado perfeito. Vocês vão ver, ó, que as raízes que são quadrados perfeitos, quando você vai montar os parzinhos aqui, ó, eles ficam certinhos. Ó, você monta o parzinho, monta o parzinho, monta o parzinho. Nesta raiz aqui, ó, quando a gente decompõe, quando a gente fatora o 56,
a gente não consegue montar todos os parzinhos. Olha só, 56 dividido por 2 dá 28, 28 dividido por 2 dá 14, 14 por 2 dá 7. 7 não dá para dividir por 3, por 5, só vai dar por 7, porque eu tenho que dividir sempre por números primos, né? Então, 7 por 7 deu 1. Beleza. Aqui eu consigo montar um parzinho. 2 elevado a 2. Só que, ó, esse 2 e esse 7 não tem outros iguais a eles para eu montar o parzinho. Então, o que eu faço? Esse parzinho aqui fica aqui, 2 elevado a 2. Esse 2 vai ser 2 elevado a 1. E esse 7 vai ser 7 elevado a 1. Não tem parzinho para montar eles, então eu deixo eles aí mesmo. Então, eu vou calcular a raiz quadrada disso daqui. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1 vezes 7 elevado a 1. Vai ficar deste jeito aqui, ó. Aí eu posso escrever separado. Né? Ó, é a raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes a raiz de 2 elevado a 1 e a raiz de 7 elevado a 1. Certo? Na hora que eu escrevo isso daqui na forma separada, ó, o único que eu vou conseguir resolver é esse daqui. Né? Ó, porque aqui o índice é igual ao expoente, vai ficar 2 elevado a 2 sobre 2, né? Que vai dar 1, 2 elevado a 1. Isso daqui, ó, a raiz quadrada de 2 elevado a 1 é a raiz de 2, né? E aqui 7 elevado a 1 é o próprio 7, é a raiz de 7. Ambas as raízes aí não são exatas, então eu vou usar a propriedade da multiplicação de raiz, que é você multiplicar elas em uma única raiz. Né? Ó, você tem uma multiplicação de raízes com os índices iguais, conservo o índice e multiplico os radicandos. Então eu conservei o índice aqui sendo 2, ó, e ficou 2 vezes 7, que vai dar, ó, 2 elevado a 1 é 2 e 2 vezes 7 é 14. Então vai dar 2 raiz de 14, que é a raiz quadrada de 56, ó. 2 raiz de 14. Então, toda vez que a gente não tem um quadrado perfeito, a gente não vai conseguir se livrar da raiz. Ó. O resultado sempre vai dar um número vezes uma raiz, certo? E os parzinhos, ó, na hora que a gente vai montar, a gente não consegue montar todos. Por quê? Porque não é um quadrado perfeito. Ó. Diferente dos números que são quadrados perfeitos, no resultado você consegue se livrar da raiz, né? Ó, ele dá um resultado inteiro, né? Não dá um resultado racional, né? Como dá isso daqui. Na realidade, o resultado, né? A raiz quadrada de 14 é até irracional, né? E aí você não se livra da raiz no resultado. Mas é isso aí, uma forma de simplificar a raiz quadrada de 56, já que a gente não sabe o valor dela exato.